Olá, crianças, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para gravar mais uma aula, Na semana passada a gente gravou a primeira aula online da nossa escola bíblica e hoje estarei gravando a segunda aula da nossa escola bíblica. Antes, vamos começar com uma oração, como fazemos de costume, agradecendo ao nosso Senhor por mais um dia, amém? Senhor Jesus, muito obrigado por mais um dia de vida, por esse dia lindo que o Senhor fez para nós. Abençoe a todas as famílias, abençoe os nossos amiguinhos e abençoe essa aula, que seja produtiva e que o Teu Espírito Santo esteja sobre cada um de nós e sobre todas as famílias. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, a semana passada nós falamos sobre oração, E hoje eu quero estar trazendo um tema sobre obedecer. Vamos lá? Hoje eu vou contar a história do povo do Egito, que era escravo, os hebreus eram escravos, e havia um faraó, um homem muito desobediente. E ele não aceitava a opinião de ninguém. Ele era muito mandão. Era um faraó. E faraó, ele gostava muito de dar ordens, ele não gostava que ninguém se metesse nas ordens que ele dava. Um dia, estava lá Arão e Moisés. E Moisés, Moisés, ele era um homem muito temente a Deus. Ele orava a Deus todos os dias. Ele era um homem muito obediente. Então Moisés, Deus falou com ele que ele fosse até o faraó no Egito e mandasse que faraó se arrependesse de seus pecados e que ele obedecesse a Deus, ele libertasse o povo hebreu, onde as pessoas eram escravas e tinham que trabalhar de dia, de noite, e elas também apanhavam, sabe, crianças? Ele era um homem muito desobediente. Mas Moisés disse a ele que se ele não libertasse o povo do Egito, que Deus enviaria 10 pragas. Vamos conhecer quais são? Então vamos lá, criança. Essa história está baseada em Êxodo. Lá na sua Bíblia você lê a história toda com o papai e com a mamãe, tá bom? Porque aqui eu vou contar as 10 pragas, mas aí para você entender toda a história, aí você lê a Bíblia com a mamãe em casa, tudo bem? Vocês vão ler Êxodo, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11, ok? A primeira praga que Deus enviou foi no rio Nilo. O rio Nilo, ele era um rio muito limpinho, de águas bem limpas, não tinha nenhuma sujeira. Mas a primeira praga que Deus enviou foi que a água do rio Nilo se tornasse em sangue. Olha só, crianças. Que triste, né? Mas Deus enviou essa praga aqui porque o faraó estava muito desobediente. Essa foi a primeira praga. A segunda praga, Deus enviou uma chuva de rãs. Olha só, criança, aqueles monte de sapinho que fica pulando. Olha só, Deus enviou uma chuva de rãs. Meu Deus. Porque o faraó estava o quê? Desobediente. A terceira praga que Deus enviou foi uma chuva de piolhos. Mas eu só tem um piolinho só, mas foi um monte de piolho, viu, crianças? Sabe piolho, aquele negócio que coça a cabeça assim, ó. Quem já teve piolho sabe, né? Então, mandou uma chuva de piolhos. Vou colocar aqui. E a quarta praga, Deus enviou
moscas, uma chuva de moscas. Era muita mosca, criança. Sabe aquele bichinho que fica voando? Uma chuva de moscas, olha só. A quinta praga. Deus enviou a morte dos animais. Então, crianças, imagina só, né? O faraó precisava dos gados, dos bois, das vacas, dos animais, né? Que usava o quê? A vaca para dar leite, né? E os bois para ter sua carne, para ter seus alimentos. Então, Deus enviou a praga da morte sobre os gados, os animais de faraó. Mas por que mesmo? Porque ele estava desobediente. Então, olha aqui, crianças, infelizmente, mandou a morte sobre os gados, os animais, né? A sexta praga, Deus enviou tumores. O que é tumores? Tumores é uma doença, né? Era uma doença sobre as pessoas. Eles ficaram cheios de aquelas manchas assim no corpo, feridas, que coçavam muito, coçava e aí sangrava, sabe? E aí eles ficaram então muito dodóis. Então eles enviaram os tumores. A sétima praga, uma chuva de pedras. Meu Deus, olha isso, crianças. Já pensou? Caindo um monte de pedra assim do céu? Pois é, mas Deus enviou, por quê? Porque Faraó era muito desobediente. Ele não queria obedecer a Deus de jeito nenhum. Então, Deus enviou a sétima praga, que foi a chuva de pedras. Chuva de pedras. E a oitava praga. Deus enviou, gente, crianças, gafanhotos. Olha só, uma chuva de gafanhotos. Os gafanhotos, eles comem toda a plantação, sabia? E aí ele enviou a chuva de gafanhotos sobre o povo do Egito. A nona praga, Deus enviou, aliás, Deus mandou que o dia se tornasse noite. Então ficou tudo escuro. Então de repente estava de dia e de repente ficou tudo escuro, ficou de noite. O dia virou noite. Essa foi a nona praga que Deus enviou. E sabe quantos dias eles ficaram em escuridão, crianças? 3 dias. 3 dias de escuridão. E a 10ª praga. Deus anuncia, infelizmente, Deus enviou a crianças a pior de todas as pragas, que foi, infelizmente, a morte de todos os filhos primogênitos. O que é filho primogênito? Eram todos os primeiros filhos do povo do Egito. Mas, como Deus é muito bom e Deus estava cuidando do seu povo, os hebreus, Deus pediu para que Moisés dissesse ao povo que todos os que tivessem suas casas ungidas com o sangue do cordeiro, e que eles passassem nas portas e nos umbrais, para que o anjo da morte não passasse sobre essas casas e não morressem os seus filhos primogênitos, que são os primeiros filhos, primeiro filho. Então, Deus poupou a vida dos filhos dos hebreus, porque eles eram tementes a Deus, e eles acreditavam que Deus faria um milagre na vida deles, e Deus fez, crianças. Então, a morte só foi para o filho do faraó, para os filhos do povo do Egito, né? E o povo hebreu, que tiveram seus filhos poupados. O anjo da morte não passou por lá. Mas por quê? Porque Deus pediu que passasse o sangue do cordeiro.
Foi uma proteção que Deus fez para o povo do povo hebraico, né? Que aí Deus, ele libertaria o povo da escravidão. Então Deus enviou todas essas pragas para que finalmente Faraó se arrependesse de seus pecados. Mas será que ele se arrependeu? Então, o Faraó, ele não assim obedeceu, mas ele ficou muito bravo porque o filhinho dele, que ele amava tanto, morreu. Então ele ficou muito bravo, muito chateado. Mas, graças ao nosso bom Deus, ele libertou o povo do Egito. Então o povo hebreu foi liberto e todos eles puderam seguir para a terra que Deus estava preparando para eles. E assim, Faraó ficou sem o seu filho, sem os seus gados, seus bois, sem todas essas coisas, mas o povo hebreu foi liberto. E hoje não somos mais escravos, nós somos livres. Então somos livres para quê? Para ir para a igreja, né? Nesse momento nós estamos podendo ir à igreja, mas por uma precaução. Então vocês em casa continuem se cuidando, lavando bem as mãozinhas, tá bom? E continuem orando, que é o mais importante, né? Orar, ler a Bíblia, orar pelos seus amiguinhos, orar pelas famílias, pelos dodóis, pelas pessoas que estão doentes, tá ok? Então, crianças, fica aqui a minha mensagem. Obedecer. Então, que vocês sejam obedientes ao papai, à mamãe e principalmente a palavra de Deus. Então, eu deixo com vocês a lição de casa, que vocês leiam toda a história, para vocês saberem desde o comecinho e praticar em casa a obediência, tá ok? Um grande beijo. Deus abençoe todos vocês e eu espero vocês até a próxima aula. Tchau, tchau.